Bom dia, gente. O nosso encontro de hoje é para falar sobre área de figuras planas. É basicamente o último capítulo de geometria e, portanto, o que agrega tudo. É nele que nós vamos voltar aos alternos internos, ao isósceles, ao equilátero. Nós vamos passar por todas as figuras de novo, vamos usar muita semelhança, muito Pitágoras, algumas relações métricas. Então, ele é o objetivo da geometria plana, é lá que nós queremos desembocar. Então nós temos que saber as fórmulas. Tem aquele aluno que gosta de grifar, tem o que gosta de escrever, tem o que gosta de fazer post-it, tem todo o tipo de aluno, mas todos têm que saber as fórmulas. O que eu falo? Eu acho que você sabe a maioria. Aquela que você já sabe, por exemplo, ó, aqui só tem figuras de 4 lados. Quando a gente fala em polígono, quadrado, pentágono, hexágono, heptágono, octógono, não interessa, nós estamos sempre falando de polígonos que são o quê? Convexos. O que significa convexo? Que não tem buraco. Tá legal? Então, só de olho no timer aqui, pessoal. Perdi, mas vai dar. Então, só os que não têm buracos, os convexos. Um retângulo é como se você estivesse contando azulejos no chão. Quantos azulejos, quantas cerâmicas tem no chão? Da sua casa, ou do seu colégio, ou do ambiente que você está? Normalmente você não conta de um por um, a não ser que elas não estejam bem colocadas. Se elas estiverem ordenadas, você conta quantos tem em cada fila e depois multiplica pelo número de filas, né? É a mesma ideia de contar cadeiras numa sala de aula. Quando você chega em sala de aulas, elas estão bem organizadinhas. Então você tem, sei lá, 11 cadeiras em cada fila, são 9 cadeiras, 99 alunos. Nossa, exagerei aqui, né? Em sala de aula. Então vamos diminuir. 6, 10 filas, 6 vezes 10, 60 alunos em sala. Tá aí, essa é a ideia. Base vezes altura define aquilo que nós chamamos de área. E o quadrado? O quadrado é um retângulo que tem lados iguais. Então a base é um lado e a altura é o outro. E aí base vezes altura, A vezes A, dá A ao quadrado. Tá legal. E o paralelogramo? Olha, como se você fosse criança, brincando de recortar e colar. Tira esse retângulo daqui e traz para cá, ó. O que você perde aqui é o que você ganha do lado de cá. A altura permanece e eu volto a ter um retângulo. Então a área de um paralelogramo é similar à área de um retângulo, base vezes altura. Ok? Bacana. Do lado de cá, os que aparecem menos, né? O losango aparece menos. Diagonal maior vezes a menor sobre 2. Suponha que eu fosse encaixotar esse losango. Fosse colocá-lo aqui numa caixinha. O que você perceberia muito rápido? Ó, que a área do lado de dentro é igual à área do lado de fora. A área de dentro igual a de fora, a área de dentro igual a de fora, a área de dentro igual a de fora, separados apenas por uma diagonal. Então a área de dentro é a metade da de fora, mas a de fora é um retângulo, base vezes altura. Só que agora eu só quero a de dentro, que é a metade. Base vezes altura sobre 2. Boa? Muito boa. Bom, e trapézio? Trapézio, pega outro igual a esse e põe de cabeça para baixo aqui, ó. Tá? Deixa eu aproveitar meus cantinhos. Então aqui Bzinho e Bzão. Ele volta a ser um paralelogramo. A área de um paralelogramo é base vezes altura. Então quando eu peguei base, é Bzão mais Bzinho vezes altura. Por que você dividiu por 2? Porque aqui tem 2 trapézios. Você não quer a área dos 2, você quer a área de 1. Você quer só desse, ó. Perfeito? E essa eu vou deixar para a aula online. Eu espero que você participe bastante, que você entre fazendo bastante perguntas. Talvez você pergunte essa. Quando eu tenho um quadrilátero qualquer, eu posso achar a área assim, ó. Se eu souber a diagonal maior, e se eu souber a diagonal menor, e um ângulo qualquer entre eles, qualquer um desses 4. O seno vezes o seno desse ângulo, eu sempre acho a área de um quadrilátero, tá? Essa é uma demonstração, aqui foi rapidinho, foi de boca, essa eu precisaria de um pouco mais de tempo. Então segura a onda aí para a gente apagar o quadro e falar de áreas de triângulos. Amados, vamos relembrar agora as expressões para a área de um triângulo, tá? Então eu coloquei aqui 7 possíveis fórmulas
Esse lado esquerdo é aquele que tem incidência diária, aula de matemática, de física, o tempo inteiro você está precisando, e que ele é o caso mais raro, um caso ITA, segunda fase de FUVEST, de Unicamp, de Unesp, né, de Unifesp, vai por aqui, ok? Quando tem, né, pessoal mais da engenharia, certo? E aqui o basicão. Bom, a área de um triângulo, todos nós sabemos que é base vezes a altura que toca na base sobre 2. Cuidado, hein? Um triângulo tem 3 alturas. Quando você fala base vezes altura, você não pode pegar a base de cá e a altura de lá, ó. Não fecha. A área não bate. Então, se você pegar a base embaixo, a altura que toca na base. A base do lado aqui, ó, a altura toca no lado aqui, ó, sacou? Bom, por que é base vezes altura sobre 2? Porque todo triângulo é visivelmente meio paralelogramo. A área de um paralelogramo é base vezes altura. Do triângulo, a metade de base vezes altura. Quando o triângulo é retângulo, a área de um triângulo é base vezes altura. Acontece que, se ele é retângulo, um dos catetos já faz papel de altura do outro cateto. Então a gente fala que é o produto dos catetos sobre 2. Quando o triângulo é equilátero, você tem que saber 2 formas de muita valia, de muita utilidade. A altura, que é L raiz de 3 sobre 2, que até não vem ao caso. O que vem ao caso agora é a área. L ao quadrado raiz de 3 sobre 4 é, sem dúvida, a que mais se repete na plana e na espacial. Tá? E quando você tem 2 lados e o ângulo entre eles, a área do triângulo é dado pela fórmula metade de um lado vezes o outro, vezes o seno do ângulo entre eles, tá? Beleza. O Herão é um cara que até merecia um pedaço da aula, em função do seu pai da engenharia mecatrônica, é um cara extremamente criativo, inteligente, e aqui ele criou uma fórmula bacana, tá, para calcular a área. Bom, primeiro ele calcula o semiperímetro. O perímetro é a soma dos lados, o perímetro. Mas ele não quer o perímetro, ele quer o semiperímetro, a metade. E através de muita fatoração, bastante colocar em evidência, ele chega a essa forma. Raiz quadrada de P, P menos A, P menos B, segurar o quadro aqui, ó, P menos C. Certo? Essa é a fórmula para a área de triângulo. Agora, quando você tem os 3 lados e o raio da circunferência inscrita, a área desse triângulo tem uma fórmula pequenininha, semiperímetro vezes o raio. Ok? Tá aqui, né? Bom grifar. Bom, alguns alunos gostam de colocar isso num post-it, né? Outros no caderno, outros só grifar, né? Apostilo, livro, mas tem que saber. O que eu te chamo a atenção, área de triângulo, vai. A vezes B vezes C. A vezes B vezes C sobre 4R's. Em que caso a área de triângulo é dado por essa fórmula? Quando eu tenho os 3 lados e o raio da circunferência circunscrita. Aqui eu tenho os 3 lados e o raio da circunferência inscrita. Ok? As demonstrações destas formas, qualquer uma delas, leva 30 segundos. Essa aqui vamos 20 minutos. Então, normalmente é aquela que a gente faz no recreio, ou se a turma pedir muito e ninguém achar ruim, aí você faz. Mas ela exige um pouco mais de confiança, de paciência, tá? A palavra é paciência. Numa aula extra, aí seria interessante, tá? Bom, não perca a sua força não. Só falta uma figurinha, que é círculo, circunferência, círculo, qual a diferença? E calcular suas áreas, tá? Terminando a área de figuras planas, para a gente poder fazer exercícios, né? Eu quero falar um pouquinho de circunferência, que não é área. Circunferência é só essa linha, e essa linha não tem área, lá dentro é um buraco, né? A gente sabe que se a gente pegar o comprimento de qualquer circunferência, não interessa o tamanho, e dividir pelo diâmetro, sempre vai dar 3,14, 15, etc., aquele número grandão que você conhece. Passa esse 2R que está dividindo para cá, multiplicando, você vai cair naquela fórmula que você conhece, o comprimento de uma circunferência é 2πr, certo? Agora aqui, ó, eu quero não a circunferência inteira, mas só um pedacinho, só um arco de circunferência.
faça uma regra de 3. O comprimento todo pega o ângulo todo. Então, o comprimento 2πr 360. Só o pedaço do comprimento, só o pedaço do ângulo alfa graus. Perfeito? Legal. Agora, aqui tem um detalhe que eu gostaria de te mostrar. Se você continuasse, você encontrar uma fórmula, alfa graus vezes 2πr sobre 360, que é uma forma horrível de se guardar. Você não vai guardar isso. Você vai preferir falar, não, eu faço uma regra de 3 lá na hora e me viro. Agora, se esse alfa está em radianos, esse 360 graus aqui, ó, também tem que ficar em radianos. Então, L ficaria alfa em radianos, perdeu 5 graus, sobre 2πr, e 360 graus são 2πs. Aí você cancela, ó, e dá uma fórmula conhecida nossa, L é alfa vezes R. Ok? Beleza. Amados, agora uma figura parecida com circunferência é o círculo. Essa sim tem área lá dentro. É a tampa da panela, é o CD sem o buraco no meio, é o prato da bateria, enfim, tem área aqui dentro, tá? A área de um círculo é πr ao quadrado. Hoje, nesse momento, com essas condições, eu nem pensar em demonstrar. Em sala de aula eu não ia me abster disso, tá legal? Fica à vontade para perguntar. Bom, o setor circular é esse pedacinho que se assemelha a uma fatia de pizza. Você tem uma pizza redonda, circular, e você quer uma fatia, aquela fatia se chama setor circular, eu estou chamando de ASC. Né? Vai depender do grau lá dentro. Quanto maior o ângulo, maior será a sua porção. Então você vai fazer uma regra de 3. A área toda, πr ao quadrado, pega o ângulo todo, 360 graus. Então só o pedaço da área, que é a área do setor circular, alfa graus. Tá? Faz essa regrinha de 3 que você acha isso. Então é mais fácil lembrar que essa solução vai aparecer por regra de 3 do que lembrar, ter que decorar a fórmula toda hora. Tem um outro pedaço, que é esse aqui, ó. Você tem a pizza toda, você tem a fatia de pizza e tem a bordinha de catupiry ali no canto. Esse pedaço se chama segmento circular. Como se calcula a área de um segmento circular? Esse pedacinho aqui. Fácil. Você calcula a área do setor circular menos a área desse triângulo. Vou chamar a sua atenção que agora é perfeito para você usar aquela fórmula de área de triângulo. Ó. Metade de um lado vezes o outro, vezes o seno do ângulo entre eles, você acha o triângulo. Então a fatia de pizza, que é o setor circular, tirando o triângulo, sobra a bordinha de catupiry, tá? Aquele pedacinho ali parece uma asinha, meia pétala, tá legal? E aqui a coroa circular, falando em comida, você lembra aquela rosquinha típica, né? Onde você tem um buraco no meio, tá legal? Como calcular essa área? Calcula a área grande, πr ao quadrado, menos a pequena, πr ao quadrado. Esse centro aqui, ó, ele é concêntrico. O que quer dizer isso? O centro da bolinha pequena também é o centro da grande. πr ao quadrado, tira o meio, πr ao quadrado, sobra a região intermediária. Coloquei π em evidência. Então, é uma aula fácil no sentido que você tem que ter fichinhas, post-its, anotações, lembranças. Eu realmente não acho que você precise de anotar que a área de um quadrado é um lado ao quadrado, ou que a área de um retângulo é base vezes altura, essas coisas você já sabe. Tente anotar aquilo que você ainda não sabe, tá legal? E ainda hoje você estará com a lista na mão, tá? Estou preparando a lista, vou mandar junto com esse arquivo. Junto com esse arquivo aqui, eu vou mandar a lista. Você vai tentar. E em breve eu solto uma aula só de comentários sobre a lista. Obrigado, cuide-se bem, bons estudos.